Um novo dia se inicia, e com ele, a oportunidade de buscar a presença de Deus logo nas primeiras horas. É nesse silêncio da alma que nós elevamos nossa voz em oração e declaramos: mostra-me, Senhor, os teus caminhos e guia-me por tuas veredas de justiça. Salmo 25:4. Senhor, conduz cada passo nosso hoje, porque sem ti nada somos. Derrama a tua graça sobre todos que estão conectados agora e que esta palavra seja alimento para o coração e luz para os nossos caminhos. E você que chegou até aqui, já aperta o like, se inscreve no canal e fica até o final, porque eu creio que Deus vai falar profundamente com você e liberar algo poderoso para o seu dia. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. A oração de Davi, no Salmo 25:4, não é apenas um pedido, mas uma declaração de dependência absoluta. O ser humano é especialista em achar que pode construir sua própria rota, mas quantas vezes os nossos atalhos nos levaram a becos sem saída? Quantas vezes a autoconfiança se transformou em frustração porque faltava a direção de Deus? Este versículo abre uma janela para entendermos que a vida não é sobre desenhar sozinho os mapas do futuro, mas sobre permitir que o Criador do universo seja o guia da jornada. Davi, um rei experiente, homem de batalhas, líder de um povo inteiro, não se envergonhava de reconhecer que precisava de direção. Se ele, que governava nações, pedia: mostra-me os teus caminhos, quanto mais nós, que carregamos fragilidades, devemos reconhecer nossa total dependência do Senhor. E aqui já existe uma lição profunda. Davi não pede riquezas. Não pede que seus inimigos sejam destruídos imediatamente. Não pede honras ou aplausos. Ele pede direção. Isso é mais que sabedoria, é rendição. Porque um coração que busca o caminho de Deus entende que todos os outros desejos só fazem sentido se os passos estiverem alinhados ao querer divino. Quem acorda e faz desta oração sua primeira palavra ao céu, está declarando que não quer ser governado pela ansiedade, nem pelo medo, nem pelas opiniões alheias, mas pela voz suave do Senhor que sussurra no íntimo. É um grito de confiança que rasga o silêncio da manhã. Senhor, guia-me, porque sozinho eu me perco. E é nessa confissão humilde que nasce a verdadeira força para continuar. O texto do Salmo 25 inteiro nos mostra uma alma que reconhece sua vulnerabilidade. Nos versículos seguintes, Davi lembra de seus pecados, suas falhas, e pede para que Deus não se recorde dos erros da juventude, mas da misericórdia eterna. Isso nos ensina que direção não é apenas um caminho físico, mas também espiritual. Não adianta saber para onde ir se o coração ainda está preso ao peso da culpa. Quando pedimos que Deus nos mostre suas veredas, estamos dizendo: liberta-me das amarras do ontem para que eu possa caminhar leve no hoje. Quantas pessoas desperdiçam dias inteiros carregando culpas antigas, lembranças que corroem como ferrugem na alma, medos de repetir os mesmos erros? O pedido de Davi é para que a misericórdia seja a lente que Deus usa ao olhar para ele. E é isso que nos dá esperança. Quando Deus nos guia, Ele não nos conduz olhando para nossas falhas, mas para o futuro que deseja construir em nós. Esse salmo nos mostra também que a bondade de Deus é a bússola que aponta a direção correta. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ensina o caminho aos pecadores. 28. Essa frase é revolucionária. Deus não espera que sejamos perfeitos para nos mostrar a direção. Ele instrui justamente os pecadores. Isso significa que não há desculpa para não buscá-lo. Ninguém pode dizer: não sou digno, portanto não posso pedir. É exatamente no meio da imperfeição que Deus se revela como mestre.
Imagine uma criança aprendendo a andar. Ela cai, tropeça, se machuca, mas os braços do pai estão sempre prontos para levantá-la e mostrar como se firmar. Assim é o Senhor. Ele não abandona o aprendiz no meio da queda. Ele ensina o caminho. Ele segura pela mão. Ele orienta passo a passo. A bondade de Deus não é apenas uma característica distante. É uma realidade prática que se manifesta em cada momento em que Ele nos instrui, mesmo quando erramos. É por isso que o pedido de Davi é tão poderoso para iniciar o dia. Ao amanhecer, o coração humano é tentado a correr para as agendas, para as pressões, para as redes sociais, para o peso das responsabilidades. Mas o convite do Salmo é outro. Antes de correr para qualquer direção, ajoelhe-se e diga: Senhor, mostra-me o teu caminho. Porque o que adianta andar rápido se for para a direção errada? O que adianta acumular conquistas se elas não estiverem dentro da vontade divina? Davi nos ensina que a maior conquista não é alcançar um destino escolhido por nós, mas andar na estrada traçada por Deus. Essa estrada pode ter curvas inesperadas, vales escuros, montanhas íngremes, mas é a única que leva ao propósito. E propósito vale mais que conforto. Propósito sustenta a alma quando os pés doem. Propósito alimenta a esperança quando o coração quer desistir. A metáfora do caminho é central em toda a Bíblia. Jesus, mais tarde, diria: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Isso significa que a oração do salmista se cumpre plenamente em Cristo. Quando pedimos que Deus nos mostre o caminho, Ele nos mostra o próprio Filho, que é a rota segura para o Pai. E andar nas veredas do Senhor não é apenas sobre decisões externas, mas sobre uma transformação interna que nos molda à imagem de Cristo. Por isso, quando fazemos dessa oração o início do nosso dia, estamos não apenas pedindo direção para as tarefas diárias, mas nos colocando no processo de sermos moldados por Ele. É um processo contínuo de aprendizado, queda, correção, recomeço, mas sempre guiado pela mão graciosa do Senhor. E aqui entra a importância da rendição. Não se trata apenas de pedir que Deus mostre o caminho, mas de estar disposto a segui-lo. Quantas vezes oramos pedindo direção, mas no fundo já temos um plano próprio, já temos uma rota decidida, e apenas buscamos a aprovação divina como carimbo para nossos desejos? O pedido de Davi é diferente, é uma entrega genuína. É como dizer: Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não quero andar sem Ti. Não apenas me mostra, mas ensina-me. Porque mostrar é revelar, mas ensinar é formar. Deus não quer apenas abrir uma placa de sinalização. Ele quer educar o coração para entender e obedecer. A oração do salmista revela humildade. Ele não apenas precisa de informações, mas de transformação. Ele não apenas pede um mapa, pede um mestre, e isso muda tudo. Porque andar com Deus não é só sobre destino, é sobre discipulado. Ao longo do Salmo, Davi fala da aliança de Deus com aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Verso 14. Aqui, entendemos que o pedido por direção está diretamente ligado ao relacionamento. Não é qualquer um que recebe essa revelação profunda. É quem anda em reverência, em temor, em rendição. Intimidade não se constrói em pressa, mas em constância. Quem deseja ser guiado pelo Senhor precisa estar disposto a cultivar uma vida de proximidade, de escuta, de obediência. E essa intimidade não é privilégio de alguns, mas promessa para todos os que buscam. Deus se revela a quem o busca de todo o coração. A aliança é a garantia de que Ele não apenas nos mostra o caminho, mas caminha conosco nele. E essa é a diferença entre viver sozinho e viver com Deus. Quem caminha sem Ele pode até conquistar aparentes vitórias, mas carrega o vazio da insegurança.
Quem caminha com Ele pode enfrentar lutas, mas carrega a certeza da presença. E a presença vale mais que qualquer conquista. A presença é o que transforma desertos em lugares de aprendizado, vales em lugares de restauração, montanhas em altares de adoração. Davi sabia disso, e por isso seu pedido não era superficial. Ele queria não apenas uma rota, mas a companhia do guia eterno. E quando essa consciência invade o coração, o medo se dissolve. Porque se Deus está na jornada, não há curva que seja perigosa demais, não há vale que seja escuro demais, não há inimigo que seja forte demais. Assim, o Salmo 25 se torna um manual para quem deseja iniciar o dia no centro da vontade de Deus. Cada manhã é uma nova oportunidade de levantar os olhos e dizer: Senhor, ensina-me. Essa oração não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, porque reconhecer limites é o primeiro passo para receber direção. É por isso que os mais fortes são os que mais se ajoelham. Os mais preparados são os que mais dependem. Os mais sábios são os que mais se rendem. Não caminhar sozinho é a escolha mais inteligente que alguém pode fazer. E isso só é possível quando a voz do salmista se torna nossa própria voz. Agora, diante dessa palavra, é hora de transformar esse clamor em prática. É hora de não apenas ouvir, mas viver. Que cada passo dado hoje seja fruto dessa oração. Que cada decisão seja precedida por esse pedido. Que cada pensamento seja filtrado por essa busca. Porque no fim, o que importa não é quantas estradas percorremos, mas se elas nos levaram ao coração de Deus. E só há um jeito de garantir isso: deixar que Ele mostre e ensine. Essa é a sabedoria de Davi, essa é a lição do Salmo 25, essa é a esperança para cada amanhecer. Senhor amado, diante da Tua palavra reconhecemos que não sabemos andar sozinhos. Mostra-nos os Teus caminhos e ensina-nos as Tuas veredas. Que o peso da ansiedade não nos guie, mas que a Tua voz seja o farol para cada decisão. Perdoa nossos erros, apaga as marcas do passado e cobre-nos com a Tua misericórdia. Que a Tua bondade seja a bússola dos nossos passos e que a Tua presença seja a companhia constante em nossa jornada. Derrama sobre nós intimidade, dá-nos um coração rendido e disposto a obedecer. Que este dia e todos os dias que virão sejam vividos na certeza de que não caminhamos sozinhos, mas com o Senhor que guia, ensina e sustenta. Em nome de Jesus, amém. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Segundo a Tua misericórdia, lembra-te de mim por Tua bondade, Senhor. Salmo 25, 7. Quantos começam o dia carregando o fardo do que já passou? Davi reconhece suas falhas, mas decide não viver prisioneiro delas. Aqui está a chave: a misericórdia de Deus é maior que o erro humano. O dia de hoje não precisa ser repetição do ontem, porque o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Não é negar o que aconteceu, mas confiar que o amor de Deus cobre multidão de pecados e abre uma página em branco para escrevermos de novo, agora com Ele. E é justamente nesse clamor que encontramos a força de quem sabe que, por mais escuro que tenha sido o passado, existe luz suficiente na misericórdia para iluminar o presente. Quantas vezes o coração insiste em revisitar erros antigos, como se fossem fantasmas que nos assombram no silêncio da madrugada? Quantas vezes a mente reproduz diálogos, escolhas mal feitas, atitudes que feriram a nós mesmos e aos outros? Mas Davi nos mostra um caminho diferente. Não é fingir que não houve erro, nem tentar apagá-lo com distrações, mas colocá-lo diante de Deus e pedir que Ele não se lembre deles. Não porque Deus esquece como nós esquecemos, mas porque a misericórdia dele é maior que qualquer registro do passado. Quando Deus escolhe não se lembrar, Ele decide não nos tratar segundo as nossas falhas, mas segundo a sua bondade.
Isso é libertador. Porque a maior prisão não está nas correntes externas, mas nas correntes internas que o peso da culpa constrói. E aqui está o segredo. A chave dessa prisão não está em nossas mãos, está nas mãos daquele que perdoa e restaura. Quando a Bíblia fala da mocidade, fala de um tempo marcado por ímpeto, por decisões precipitadas, por erros cometidos na pressa de viver, por paixões que muitas vezes cegam a razão. Davi reconhece que em sua juventude houve pecados e transgressões, mas não deixa que isso se torne a identidade dele diante de Deus. Ele sabe que sua identidade não está colada às falhas, mas ao amor divino. Quantos hoje ainda se definem pelos erros de ontem? Quantos repetem para si mesmos frases como: eu sou o fracasso que cometi, eu sou a traição que pratiquei, eu sou a mentira que contei. Mas a verdade do Evangelho é outra. Você não é o que você fez, você é quem Deus diz que você é. E Deus não nos define pelas quedas, mas pelo sangue de Cristo que nos levanta. A graça não é permissiva, mas restauradora. Ela não nos deixa onde caímos, mas nos ergue para recomeçar. E essa é a mensagem que precisamos para cada manhã. O ontem pode até gritar, mas a misericórdia de Deus fala mais alto. Olhe ao redor e perceba como a vida se renova a cada dia. O sol nasce de novo, mesmo depois da noite mais escura. O ar enche nossos pulmões de novo, mesmo depois das lágrimas mais pesadas. A misericórdia se renova a cada manhã, como diz Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que o Deus que sustentou você até aqui não está preso às páginas amareladas da sua história. Ele está escrevendo algo novo agora. Por isso, não carregue como peso o que Deus já decidiu levar na cruz. Não insista em se punir por erros que já foram perdoados. Porque a maior ingratidão não é apenas pecar, é recusar o perdão oferecido. A graça não é para ser merecida, é para ser recebida. E recebê-la significa abrir mão de viver acorrentado ao passado e escolher caminhar na liberdade do presente. Quantos começam o dia já se sentindo derrotados porque ainda olham para si mesmos pelo retrovisor das falhas? Mas a vida com Deus é sobre olhar pelo para-brisa da esperança. Se Davi, que foi homem segundo o coração de Deus, reconheceu seus erros, mas escolheu viver pela misericórdia, por que nós insistimos em permanecer presos? O segredo de Davi não foi negar sua humanidade, mas confiar na bondade divina. Ele sabia que sua mocidade teve pecados, sabia que suas transgressões eram reais, mas sabia também que o caráter de Deus é bondoso demais para mantê-lo aprisionado por isso. Quando oramos assim, estamos dizendo: Senhor, olha para mim não pelo que eu fiz, mas pelo que Tu és. Não me trate segundo a minha falha, mas segundo a Tua graça. E isso muda tudo. Porque não somos nós que convencemos Deus a nos amar. É Ele que nos convence todos os dias de que seu amor é inabalável. O peso do passado é como uma mala cheia de pedras que tentamos carregar em cada amanhecer. O problema é que a jornada já é difícil por si só, e ainda assim insistimos em levar cargas desnecessárias. Mas Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Esse convite é real, não é para amanhã, é para hoje. O alívio não é promessa distante, é realidade presente para quem decide soltar o peso. E soltar o peso significa confiar que a misericórdia é maior que a transgressão, que o perdão é mais poderoso que a culpa, que a bondade é mais forte que a vergonha. Quando entregamos o ontem nas mãos de Deus, abrimos espaço para viver o hoje sem amarras. E viver sem amarras é viver em liberdade. Mas liberdade não é fazer o que se quer, é ser quem Deus nos criou para ser.
O inimigo tenta usar o passado como corrente, mas Deus usa o passado como testemunho. Aquilo que antes era vergonha, na mão de Deus se torna história de restauração. Aquilo que antes era queda, na mão de Deus se torna palco de vitória. É por isso que o apóstolo Paulo declarou em Romanos 8:1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação significa exatamente isso. Nenhuma. Nem do passado distante, nem da mocidade impetuosa, nem dos erros recentes. Quando Cristo entra, o veredito é único: perdão. Isso não significa ausência de consequências, mas significa que a condenação eterna não nos pertence mais. E viver debaixo dessa verdade é acordar todos os dias, sabendo que não precisamos mais carregar o fardo de ontem, porque Ele já carregou na cruz. E aqui está a beleza do Salmo 25:7. Davi não apenas pede para que Deus não se lembre de seus pecados, mas que se lembre dele segundo a misericórdia e bondade. Isso significa que o salmista entendia algo profundo. A lembrança de Deus não está presa aos nossos erros, mas ao seu caráter. Quando Deus se lembra de nós, Ele não olha para as manchas, Ele olha para o propósito. Ele não vê apenas o que fomos, Ele vê o que podemos ser nele. E isso é extraordinário, porque o mundo insiste em etiquetar as pessoas pelos erros cometidos, mas Deus nos chama pelo nome que Ele mesmo escreveu. O mundo pode dizer: você é o traidor, o mentiroso, o fracassado. Deus diz: você é meu filho amado. O mundo pode apontar o dedo para as marcas do ontem, mas Deus estende a mão para construir o amanhã. É essa troca que muda tudo. Nossas transgressões pela misericórdia, nossas falhas pela bondade, nossa culpa pela graça. Se alguém hoje está lendo e pensando: mas eu já errei demais, já me afastei demais, já me sujei demais, saiba que é exatamente para você que essa palavra é escrita. Porque a misericórdia não conhece limites. O sangue de Cristo não tem prazo de validade. A graça não tem fronteiras. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Isso significa que não importa a quantidade de erros, sempre haverá mais graça para restaurar. Não importa a profundidade da queda, sempre haverá mais amor para levantar. Não importa a escuridão do passado, sempre haverá mais luz para iluminar. O que Deus fez por Davi, pode fazer por qualquer um. Porque não é sobre o tamanho do erro, é sobre o tamanho da misericórdia. E a misericórdia de Deus é infinita. Cada dia é uma nova chance de viver essa realidade. Quando os olhos se abrem pela manhã, o coração pode escolher carregar o fardo do ontem ou entregar nas mãos de Deus e caminhar leve. E aqui está o convite do salmista: não se torne prisioneiro das transgressões passadas. Elas podem até tentar te definir, mas não têm poder de te limitar quando a bondade de Deus está em ação. O dia de hoje não precisa ser continuação do ontem. O capítulo não precisa repetir a mesma trama. A vida não precisa ser prisão, pode ser liberdade. E essa liberdade está ao alcance de uma oração sincera. Senhor, não te lembres dos pecados da minha mocidade, mas lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ensina o caminho aos pecadores. Salmo 25:8. Note a beleza desse versículo. Deus não é um juiz distante que apenas aponta falhas, mas um mestre amoroso que mostra a direção certa. Muitos acordam já cercados de dúvidas. Qual decisão tomar? Que atitude escolher? Por onde seguir? O salmista revela que a bondade de Deus é a bússola que alinha nossos passos. E mais, Ele não escolhe apenas os que já se consideram bons. Ele ensina o caminho aos pecadores. Isso significa que você, do jeito que está hoje, pode levantar os olhos e encontrar direção no Senhor, porque sua bondade é maior que nossas limitações. Deus não se revela apenas como reto, mas também como bom.
A retidão sem bondade poderia nos esmagar, porque diante da santidade perfeita, nós seríamos consumidos. A bondade sem retidão poderia nos deixar à deriva, porque sem princípios claros seríamos levados por ventos de confusão. Mas Deus é ambos, bom e reto. Essa combinação perfeita garante que Ele não apenas nos corrige, mas também nos acolhe. Não apenas aponta o erro, mas oferece o caminho. Não apenas julga, mas ensina. Isso muda completamente a perspectiva de quem olha para o céu em busca de direção. O coração humano ferido pelo pecado teme a figura de um juiz. Mas o salmista nos mostra que o Senhor não aparece apenas com o martelo da condenação, mas com o cajado do pastor que guia, com a paciência do mestre que ensina, com a ternura do pai que instrui seus filhos. Quando Davi diz que o Senhor ensina o caminho aos pecadores, ele está revelando uma verdade revolucionária. O amor de Deus não exclui, inclui. Ele não espera que estejamos prontos para começar a nos ensinar. Ele começa exatamente de onde estamos, na poeira das nossas quedas, nas marcas das nossas escolhas erradas, no chão da nossa fraqueza. Isso significa que não existe desculpa para não buscar a Deus. Não há abismo tão profundo que sua voz não alcance, não há pecado tão sujo que sua graça não limpe, não há desvio tão grande que sua mão não possa corrigir. A vida é cheia de bifurcações, e muitas vezes escolhemos atalhos que parecem fáceis, mas nos levam a dores que não esperávamos. Ainda assim, o Senhor se coloca diante de nós e ensina. Este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Ele não desiste de nos ensinar, mesmo quando insistimos em errar. Ele não abandona os pecadores ao acaso, mas os chama ao aprendizado. Essa é a bondade do Senhor, que não trata o homem como inimigo, mas como discípulo em processo. E aqui está um detalhe essencial. Para ensinar, é preciso estar perto. O ensino de Deus não acontece à distância. Acontece na intimidade da caminhada. Ele não grita ordens de longe. Ele se aproxima, pega pela mão, mostra pacientemente. O verbo ensinar no hebraico carrega essa ideia de instruir com cuidado, como quem molda pouco a pouco. Deus não joga uma lista de mandamentos e se afasta. Ele permanece conosco para garantir que aprendamos. Pense em um pai ensinando o filho a andar de bicicleta. Ele não apenas diz como se faz, mas segura a bicicleta, corre ao lado, deixa a criança tentar, cair, levantar, até que finalmente ela consiga se equilibrar. Assim é o Senhor conosco. Ele ensina o caminho, não como quem dá uma palestra, mas como quem acompanha cada pedalada, cada tropeço, cada tentativa. Sua bondade é paciência infinita. Sua retidão é a garantia de que Ele não vai nos enganar. O texto também revela a humildade necessária para receber essa instrução. O salmista afirma: Ele ensina o caminho aos pecadores. Isso significa que é preciso reconhecer-se pecador para ser instruído. O problema de muitos não é a falta de direção, é o orgulho que os impede de admitir que precisam dela. O mundo exalta a autossuficiência, mas a Bíblia exalta a dependência. Enquanto alguns dizem, eu sei o que faço, os sábios dizem, Senhor, ensina-me. E apenas esses recebem a verdadeira direção. O pecador que se humilha encontra graça, o orgulhoso que se exalta encontra queda. Por isso Jesus disse em Mateus 9,13, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele veio ensinar o caminho justamente àqueles que admitiram estar perdidos. Reconhecer-se perdido é o primeiro passo para ser encontrado. Confessar-se pecador é o primeiro passo para ser ensinado. Esse é o paradoxo da graça. Quanto mais admitimos nossa fraqueza, mais espaço abrimos para o ensino de Deus. Mas como Deus ensina esse caminho? Ele o faz de múltiplas formas, todas marcadas pela bondade e pela retidão.
Ele ensina pela palavra, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, 105. Ele ensina pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. João 16, 13. Ele ensina pela consciência, pela correção, pela disciplina, pelos conselhos de irmãos, pelas circunstâncias da vida. Cada detalhe pode ser lição quando o coração está disposto a aprender. Às vezes, ele ensina permitindo que colhamos o que plantamos, não como vingança, mas como aprendizado. Outras vezes, ele ensina poupando-nos de consequências maiores, como o pai que nos guarda de perigos que nem sequer enxergamos. Sempre, ele ensina com amor. A bondade é a motivação, a retidão é a linha, o ensino é o processo. E o resultado é que, pouco a pouco, o pecador vai sendo transformado em discípulo, o perdido em encontrado, o fraco em fortalecido. Esse versículo é também uma mensagem de esperança para quem acha que já perdeu a chance. Quantos olham para si mesmos e pensam: eu já errei demais, Deus não tem mais nada para me ensinar. Mas a Bíblia diz o contrário. Ele ensina o caminho aos pecadores. Isso significa que se você errou, você é candidato à sala de aula da graça. Se você caiu, você é aluno apto para receber a instrução do mestre. Se você pecou, você está na lista de alunos a quem ele quer ensinar. A única condição é não se fechar em orgulho, mas abrir-se em humildade. Não se trata de perfeição, mas de disposição. Não se trata de currículo, mas de rendição. E quando essa rendição acontece, o ensino começa e nunca mais termina, porque enquanto houver vida, haverá lições da parte de Deus. O pecador instruído pelo Senhor descobre que o caminho não é apenas rota, é relacionamento. Não é apenas geografia, é espiritualidade. Não é apenas chegar a um destino, é ser moldado ao longo da jornada. Deus não nos ensina apenas para nos levar a um lugar, Ele nos ensina para nos transformar em quem Ele deseja que sejamos. Por isso, muitas vezes, o caminho não é o mais curto, mas o mais formador. Deus poderia nos levar diretamente ao destino, mas escolhe o processo, porque é no processo que aprendemos. O deserto de Israel não foi geograficamente necessário, mas espiritualmente indispensável. Foi no deserto que aprenderam a depender, que viram o maná cair, que aprenderam a confiar na nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Assim é conosco. O caminho que Deus ensina pode parecer demorado, mas é o único que realmente nos prepara. Porque mais do que levar-nos a Canaã, Ele quer transformar-nos em filhos que sabem caminhar na sua presença. A bondade do Senhor como bússola significa também que Ele não nos deixa confusos. Em um mundo cheio de vozes, a dele se destaca como guia seguro. A cada manhã, tantas decisões surgem diante de nós. Qual direção tomar? Qual atitude escolher? Qual palavra falar? Muitas vezes, a mente fica confusa como um labirinto. Mas o salmista nos lembra: a bondade de Deus é a bússola. Isso significa que não precisamos andar tateando no escuro, nem correndo atrás de conselhos contraditórios. Se buscarmos a Deus, sua bondade alinhará nossos passos. Talvez não nos revele todo o futuro de uma vez, mas nos mostrará o próximo passo. E isso é suficiente, porque não precisamos do mapa inteiro, precisamos da voz do guia. É como um GPS que recalcula a rota toda vez que erramos. Assim é a bondade de Deus. Mesmo quando desviamos, Ele nos ensina novamente, Ele recalcula, Ele nos guia de volta. Sempre haverá um caminho de retorno para quem se dispõe a aprender. E o mais belo, Ele ensina o caminho aos pecadores não apenas para que saibam, mas para que vivam. Conhecimento sem prática é esterilidade. Mas Deus nos ensina para que andemos, para que experimentemos, para que provemos e vejamos que o Senhor é bom. Por isso, Tiago adverte: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. O ensino divino não é teoria,
é prática. Cada lição de Deus é convite para a ação. Cada orientação é oportunidade de obediência. E a obediência abre caminho para mais ensino, para mais revelação, para mais intimidade. É um ciclo de aprendizado que nunca termina, porque cada passo obediente nos aproxima mais do Mestre. Assim, o pecador deixa de ser apenas aluno e passa a ser discípulo fiel, que não apenas escuta, mas segue. Portanto, esse versículo não é apenas consolo, é chamado, não apenas alivia, mas convoca. Deus está pronto a ensinar, mas cabe a nós estar prontos a aprender. O que Ele mais deseja não é perfeição, mas humildade. O que Ele mais procura não é capacidade, mas disposição. O que Ele mais valoriza não é quem nunca errou, mas quem, tendo errado, se levanta para ser instruído. A bondade dele é maior que nossas limitações. A retidão dele é maior que nossa confusão. O ensino dele é maior que nossas falhas. Por isso, se hoje você se vê perdido, confuso, sobrecarregado, saiba, este versículo é para você. Deus não desistiu. Ele quer ensinar, Ele quer guiar, Ele quer formar, Ele quer transformar. Basta abrir o coração e deixar-se instruir. Senhor, diante da Tua palavra, reconhecemos que precisamos ser ensinados. Quantas vezes andamos perdidos? Quantas vezes escolhemos atalhos errados? Quantas vezes caímos por não ouvir a Tua voz? Mas hoje lembramos que Tu és bom e reto e que ensinas o caminho aos pecadores. Olha para nós com misericórdia, não pela nossa justiça, mas pela Tua bondade. Guia-nos na Tua verdade, instrui-nos com paciência, molda-nos com amor. Que cada passo seja dado debaixo da Tua direção. Que a Tua bondade seja nossa bússola, que a Tua retidão seja nossa linha, que a Tua presença seja nosso guia. Não nos deixes caminhar sozinhos, mas ensina-nos dia após dia, até que sejamos formados à imagem do Teu Filho. Em nome de Jesus, amém. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25:14. Aqui está o ápice do Salmo: intimidade. Não se trata apenas de seguir mandamentos, mas de caminhar tão perto de Deus que se ouve seu coração. A verdadeira vida de quem busca o Senhor logo cedo não é movida por rituais vazios, mas por relacionamento vivo. É a aliança que sustenta. É o temor que abre as portas do secreto. É a intimidade que revela segredos do céu. Quem escolhe começar o dia com Deus experimenta não apenas direção, mas comunhão. Intimidade é diferente de proximidade superficial. Muitos podem estar perto de algo ou de alguém sem de fato conhecer, mas intimidade exige entrega, exige tempo, exige confiança. O salmista afirma que os segredos do Senhor não são para todos, mas para aqueles que o temem. Isso significa que há níveis de relacionamento com Deus que só são experimentados por quem decide andar em reverência. Temor não é medo, é respeito profundo, é reconhecimento da grandeza divina e, ao mesmo tempo, do privilégio de estar diante dele. Quem teme ao Senhor não foge dele, mas se aproxima com reverência, com consciência de sua santidade e com desejo de não entristecê-lo. É nesse coração que Deus escolhe derramar intimidade. E intimidade não é construída em pressa. Não se trata de palavras rápidas jogadas ao vento, mas de permanecer na presença, de cultivar silêncio para ouvir, de entregar os segredos da alma e receber os segredos do céu. Jesus disse em João 15:15: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja que ele conecta a amizade à revelação. Os amigos recebem aquilo que está no coração. Assim também é o Senhor. Ele escolhe compartilhar seus segredos com aqueles que o tratam não como um estranho, mas como amigo íntimo.
Essa intimidade é o ponto mais profundo da vida espiritual. Não basta conhecer sobre Deus, é preciso conhecê-lo. Não basta saber doutrinas, é preciso experimentar sua voz no secreto. Não basta falar dele, é preciso falar com ele. E esse nível de relacionamento não é para uma elite espiritual, mas para todo aquele que decide buscá-lo com temor e sinceridade. A promessa é clara: aos que o temem, ele dará a conhecer a sua aliança. Isso significa que a intimidade não é apenas experiência emocional, é também revelação de compromisso. Deus abre os mistérios da aliança eterna àqueles que estão dispostos a caminhar debaixo dela. E o que é essa aliança? É o pacto do amor que não falha, é a promessa de presença constante, é o vínculo de sangue firmado na cruz por Jesus Cristo. A intimidade com Deus revela o valor dessa aliança de forma prática. Enquanto muitos enxergam o relacionamento com Deus como carga de mandamentos, quem vive a intimidade entende como privilégio de comunhão. Aliança não é prisão, é liberdade. Não é fardo, é sustento. Não é obrigação, é resposta de amor. E somente quem experimenta essa intimidade sabe que viver longe dela é viver vazio, é viver sem norte, é viver sem chão. Muitos buscam revelações grandiosas, mas ignoram que a maior revelação está em conhecer o coração de Deus. É na intimidade que Ele mostra não apenas o que faz, mas quem Ele é. Ele não revela segredos a quem o trata como estranho, mas a quem decide caminhar com Ele todos os dias. A quem escolhe colocar o coração diante dele ao amanhecer. A quem se curva em temor e reverência. É por isso que o salmista nos ensina que a intimidade é para os que o temem. Não é para os que brincam com a fé. Não é para os que tratam o sagrado como comum. Não é para os que se aproximam apenas por interesse momentâneo, mas para os que decidiram viver sob a sombra do Altíssimo em todos os momentos. Essa intimidade transforma a vida por completo. Transforma a maneira de ver o mundo, porque agora não é mais pelos olhos humanos, mas pelos olhos da fé. Transforma a maneira de lidar com o passado, porque na aliança descobrimos que os pecados foram apagados. Transforma a maneira de encarar o futuro, porque na intimidade entendemos que Ele já está lá, preparando todas as coisas. Transforma a maneira de viver o presente, porque na comunhão descobrimos que cada segundo é oportunidade de andar com o Pai. É por isso que a intimidade é o ápice, porque não se trata apenas de direção, mas de comunhão profunda, viva, constante. Quem vive essa intimidade não depende de sinais externos para crer. A fé já está alimentada pela voz interior do Espírito. Quem vive essa intimidade não se desespera diante do caos, porque sabe que a presença é a maior segurança. Quem vive essa intimidade não se satisfaz com experiências passageiras, porque aprendeu a se saciar na fonte inesgotável. É isso que Jesus quis dizer quando declarou: "Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." João 4,14. A intimidade é essa fonte que jorra, é essa plenitude que sustenta. E não há nada que se compare a isso. Nenhum sucesso terreno, nenhuma conquista humana, nenhum aplauso é capaz de preencher o espaço que só a intimidade com Deus ocupa. Porque fomos criados para isso, para a comunhão. Desde o Éden, o propósito era andar com Deus ao entardecer, viver em sua presença, partilhar da sua voz. O pecado rompeu essa intimidade, mas Cristo a restaurou. Agora temos livre acesso ao trono da graça, como diz Hebreus 4,16. Livre acesso significa portas abertas, convite constante, relacionamento disponível. O véu foi rasgado, não há mais barreiras, não há mais distância. Mas mesmo com o véu rasgado, é preciso decisão. Só entra no Santo dos Santos quem escolhe se aproximar. E aqui está um ponto fundamental.
Intimidade não é automática, é cultivada. Não basta dizer que cremos, é preciso viver essa fé em relacionamento. Não basta visitar a presença, é preciso habitar nela. O salmista, em outro trecho, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Habitar não é passar, é permanecer. Intimidade não é visita esporádica, é morada constante. Não é encontro marcado uma vez por semana, é vida inteira diante dele. Quando vivemos assim, a aliança se torna real em cada detalhe. Descobrimos que Ele é fiel quando nos falta força, que Ele é guia quando nos falta direção, que Ele é sustento quando nos falta provisão. Descobrimos que a aliança não é apenas promessa distante, mas realidade presente. Descobrimos que o temor não nos afasta, mas nos aproxima. Descobrimos que a intimidade não é privilégio de alguns, mas convite para todos. E é aqui que o salmista nos leva ao ápice do Salmo 25. Não basta pedir direção, não basta reconhecer pecados, não basta saber que Ele é bom e reto. É preciso viver a intimidade. Porque sem intimidade, tudo o mais se torna ritual vazio. Mas com intimidade, até o mais simples gesto se torna sagrado. Uma oração rápida pela manhã ganha poder porque vem de um coração íntimo. Um louvor no meio da noite ganha força porque nasce de um coração que conhece a voz do pastor. Um silêncio diante dele se torna profundo porque é silêncio de quem escuta o coração divino. E talvez essa seja a maior lição para quem busca começar o dia com Deus. Não se contente com rituais, busque relacionamento. Não se contente com fórmulas, busque presença. Não se contente com religião, busque intimidade. Porque no fim, é isso que sustenta, é isso que fortalece, é isso que transforma. Senhor, neste dia que começa, elevamos a Ti nosso clamor como Davi. Mostra-nos os Teus caminhos e guia-nos por Tuas veredas de justiça. Perdoa nossos erros, apaga nossas transgressões e derrama Tua misericórdia sobre nós. Que Tua bondade seja a bússola do nosso coração e que a Tua aliança nos envolva de tal maneira que cada passo seja iluminado pela Tua presença. Guardamos em Ti nossa confiança e declaramos que este dia pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse clamor não é apenas uma oração breve para começar o dia, é um manifesto de fé, um grito da alma que reconhece sua total dependência de Deus. Quando pedimos que Ele nos mostre os seus caminhos, estamos confessando que os nossos não são suficientes, que a nossa sabedoria não basta, que as nossas estratégias falham, mas que os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos e os pensamentos dele mais altos que os nossos pensamentos, como declara Isaías 55, 8, 9. Isso já muda tudo, porque ao invés de começarmos o dia tentando segurar as rédeas da vida com nossas próprias forças, nós as colocamos nas mãos do Criador. A vida é uma estrada repleta de encruzilhadas, e todos os dias nos deparamos com decisões, algumas pequenas, outras que mudam completamente o rumo da história. Muitas vezes queremos uma placa luminosa no céu, uma voz audível que nos diga exatamente o que fazer. Mas Deus escolheu um método ainda mais poderoso. Ele nos oferece sua presença constante e seu Espírito Santo como guia interior. Quando clamamos, mostra-nos os teus caminhos, estamos pedindo sensibilidade para ouvir essa voz suave que sussurra dentro de nós e que nunca falha em nos conduzir pela vereda da justiça. E justiça aqui não significa apenas moralidade, mas alinhamento com o caráter de Deus. É caminhar de tal forma que nossas escolhas reflitam a santidade e o amor do Senhor. As veredas da justiça são aquelas estradas estreitas, às vezes solitárias, mas que conduzem ao destino da vida eterna.
Jesus disse em Mateus 7,14: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Essa estreiteza não é castigo, é proteção. É o cuidado de Deus que nos cerca para que não nos percamos em trilhas perigosas. Quando pedimos para ser guiados pelas veredas da justiça, estamos pedindo que o Senhor nos preserve de atalhos enganosos, de rotas aparentemente fáceis, mas que terminam em destruição. Mas para andar nessas veredas, é preciso primeiro lidar com o peso dos erros. E é por isso que o salmista clama: perdoa nossos erros, apaga nossas transgressões. Porque não adianta pedir direção se o coração está sobrecarregado por culpas não entregues. A confissão abre espaço para o perdão, e o perdão abre espaço para a liberdade. Davi sabia disso, por isso orava não apenas por instrução, mas por misericórdia. Ele entendia que o maior impedimento para caminhar em retidão não são os inimigos externos, mas os pecados internos que nos prendem. E aqui está a boa notícia. Deus não apenas aponta o erro, Ele apaga a transgressão. Ele não apenas expõe a falha, Ele cobre com o sangue do Cordeiro. Ele não apenas nos mostra quão quebrados estamos, Ele nos restaura por completo. Quando pedimos misericórdia, estamos nos colocando diante da fonte inesgotável do amor de Deus. Misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos, mas nos oferecendo o que jamais poderíamos conquistar. É o amor que cobre multidão de pecados, é a graça que alcança até o mais distante pecador. E essa misericórdia não é algo que precisamos arrancar de Deus como se Ele fosse relutante em nos amar. É algo que Ele tem prazer em derramar, porque faz parte da essência do seu ser. A cada manhã, essa misericórdia se renova e por isso temos esperança. A oração também pede que a bondade do Senhor seja a bússola do nosso coração. Essa é uma imagem poderosa, porque a bússola é o instrumento que, em meio à escuridão e à incerteza, aponta para a direção correta. O coração humano é facilmente enganado. Nossas emoções oscilam, nossas percepções falham, mas a bondade de Deus é constante, é imutável, é firme. Quando deixamos que sua bondade seja a bússola, estamos dizendo: não vou andar guiado por ressentimento, por orgulho, por medo, mas pela certeza de que a tua bondade me conduz. É isso que o salmista declara em Salmo 23:6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus não é apenas um atributo abstrato, é uma força ativa que nos guia, que nos acompanha, que nos persegue de forma incansável. E então chegamos ao ponto mais profundo: que a tua aliança nos envolva de tal maneira que cada passo seja iluminado pela tua presença. A aliança é o vínculo inquebrável entre Deus e o seu povo. Não se trata de um contrato que pode ser rescindido, mas de um pacto eterno firmado pelo sangue de Cristo. Essa aliança é o que nos sustenta quando vacilamos, é o que nos assegura que não estamos sozinhos, é o que nos garante que o Senhor é por nós, ainda que o mundo inteiro seja contra. Ser envolvido pela aliança significa viver debaixo da certeza de que pertencemos a Deus, de que somos seus filhos, de que nenhuma acusação pode nos separar do seu amor. Essa aliança ilumina cada passo porque ela é baseada na presença de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo não é um visitante, é um habitante. Ele não aparece apenas em momentos especiais, ele caminha conosco diariamente. Cada decisão pode ser iluminada, cada escolha pode ser guiada, cada dificuldade pode ser enfrentada com a certeza de que não estamos andando sozinhos. É isso que transforma a vida de oração de um ritual vazio em um relacionamento vivo. A consciência de que Deus está presente, de que Ele fala, de que Ele guia, de que Ele ensina. E por fim, declaramos: este dia pertence ao Senhor.
Essa declaração é a chave que abre a porta da vitória espiritual. Porque ao entregar o dia ao Senhor, estamos renunciando ao controle, estamos dizendo: não quero viver pelos meus planos, mas pelos teus. Não quero confiar na minha força, mas na tua. Não quero buscar minha glória, mas a tua. É uma entrega que transforma cada atividade cotidiana em ato de adoração. O trabalho, os estudos, as conversas, as escolhas, tudo passa a ser consagrado a Deus. E quando o dia pertence ao Senhor, não há espaço para o inimigo reinar, porque o território já está ocupado pela presença divina. Essa oração, portanto, não é apenas palavras bonitas, é uma estratégia de vida. É reconhecer que sem a direção de Deus, nos perdemos. É admitir que sem o perdão de Deus, afundamos. É confiar que sem a bondade de Deus, endurecemos. É afirmar que sem a aliança de Deus, desfalecemos. É proclamar que sem a presença de Deus, o dia não tem sentido. Mas com Ele, cada amanhecer se torna uma nova oportunidade de viver o propósito eterno. Senhor amado, entregamos a Ti não apenas este dia, mas toda a nossa vida. Reconhecemos que precisamos dos Teus caminhos e não dos nossos. Pedimos que a Tua voz seja mais forte do que as vozes do mundo, que a Tua luz seja mais clara do que as trevas que nos cercam. Perdoa nossas falhas, apaga as marcas do pecado e derrama sobre nós a Tua misericórdia que é nova a cada manhã. Faz-nos andar pelas veredas da justiça, guia-nos com a Tua mão, sustenta-nos com a Tua bondade, envolve-nos com a Tua aliança, cobre-nos com a Tua presença e guarda-nos de todo mal. Declaramos que este dia é Teu, que cada passo é Teu, que cada decisão é Tua, que vivamos hoje não para nós mesmos, mas para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu quero do fundo do meu coração agradecer a cada um de vocês que permaneceu comigo até aqui, ouvindo essa palavra, permitindo que o Espírito Santo ministrasse ao seu coração. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que muitas vezes o tempo parece curto, mas quando você separa esses minutos para buscar ao Senhor, algo poderoso acontece dentro de você. E eu sinto que hoje não foi diferente. Deus falou, Deus tocou, Deus direcionou. Se essa mensagem alcançou a sua vida, se trouxe consolo, esperança, correção ou força, não guarde só para você. Há alguém que você conhece que precisa ouvir exatamente o que o Senhor liberou aqui. Pode ser um amigo que está sem direção, um familiar que precisa de esperança, alguém que você ama que anda distante da fé. Compartilhe este vídeo, seja instrumento de Deus para que mais vidas sejam restauradas. E antes de encerrar, eu quero te convidar a continuar nessa caminhada conosco. Aqui do lado vai aparecer um novo vídeo e eu tenho certeza que será mais um passo de edificação para a sua vida espiritual. Então não saia ainda, clique e prossiga, porque a jornada com Deus é feita de continuidade e cada palavra pode ser a chave que você precisa para o próximo nível. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.